Benchimol, Jaime Benchimol, Frank Bezerra. Aí eu fiquei por último porque eu estava viajando. Eu sou o último, né? Desta vez. Mas Eu, os últimos serão os primeiros. Essa ordem aí nós temos. eu sei. Mas vocês gostaram do material que eu adiantei e mandou? Ele está fotografando agora. Certo. No final. Não, eu não preciso levar, não. Eu só queria saber se vocês viram. Eu fiz chegaram uma seleção lá uma que eu seleção. vou te mostrar, porque pode ser que você tenha alguma coisa em mente que eu não tenha selecionado. Isso. Pois não. Tá? Depois veremos E isso. depois deixa eu fazer uma sessão de foto, por exemplo, lá, com aquela foto lá da entrada. Certo. Do hotel, né? É do hotel. E também pode ser interessante. É Alex, Valério Valério, Dina, e Ricardo. Ricardo. Vocês. Elias E David. também. A gente começa então. Nome completo, filiação, local e data de nascimento. Meu. E a tua formação escolar. Ah, tá certo. Coisas tuas, pessoal. Chamo-me Moisés Gonçalves Sabá. Desculpe. Vou repetir. Chamo-me Moisés Gonçalves Sabá. Sou filho de Isaac Benayon Sabá e Irene Gonçalves Sabá, ambos descansados. Nasci aqui na cidade de Manaus, exatamente no lugar onde nós estamos, só que um pouco à frente, onde era a casa do papai, em 3 de abril de 1944. Tua formação é escolar? Eu Primário? Eu fiz o curso primário aqui no Princesa Isabel, depois o curso secundário no Colégio Dom Bosco, Colégio Estadual e Instituto de Educação, e depois o curso superior aqui em Manaus, na Fundação da Universidade do Amazonas, do qual obtive este, que é o anel simbólico da turma. Tanto, não é cabotinismo, mas tanto no curso, durante o curso do Instituto de Educação, eu fui o melhor aluno dos 100 anos da escola. E na faculdade eu tive o anel simbólico do curso de Ciências Econômicas. Mas isso graças ao incentivo e à ajuda o apoio que eu tive dos meus pais para poder ter a minha formação não só doméstica, de educação doméstica, sobretudo também o apoio para a educação escolar, instrução escolar. Atualmente, Moisés, a tua atividade profissional? Atualmente eu tomo conta dos negócios deixados pelo papai, né? Alguns ainda funcionando, outros modificados na sua, eu diria, na sua maneira de fazer, e outros novos, como este hotel. Bom, agora a gente vai passar de dados pessoais para uma visão mais familiar e comunitária, certo? Então, por favor, Moshe, um breve histórico o que na tua visão foi o que tu conheces do histórico da imigração judaica, né, do Marrocos para a região amazônica. Na verdade, não tenho muitas informações, mas sei que o pai do meu avô, que se chamava Primo, veio do Marrocos, provavelmente entre 1880 e o ano de 1890, e se instalou em Belém. Depois, meu avô Primo, foi funcionário da Estrada de Ferro Belém-Bragança, onde meu pai nasceu, na cidade de Cametá, e em 1907 ele veio para cá. Meu avô faleceu aqui em Manaus, quando eu tinha poucos anos de idade.
Não sei muito mais antecedentes. Não tem problema nenhum. A família Sabá. Então, primo Sabá, né, foi o imigrante. Não, o pai dele. O pai dele. Pai dele. Que tu não sabes o nome. Não sei o nome. Certo. Não temos esse registro. Porque durante as conversas de família, eu somente ouvi falar da pessoa do meu avô, primo Sabá. E assim, no caso, a família Sabá, desde o primo, né, do teu avô, quantos irmãos tinha Isaac Sabá? O primo Sabá era casado com Fortunata Sabá, minha avó. E eles tiveram 7 filhos. A tia Cotinha, ou dona Carlota Israel, também descansada. O tio Jacó Sabá. Depois o papai, Isaac Benaió Sabá. Depois vinha a tia Raquel, a tia Dina, o tio Samuel e o tio Abraão. Dá um break. Moisés, tu tá esquecendo do microfone, tu estava... Tá piscando, não tá gravando direto? Tá. Aqui, aí, desde que ele chegou... Tá? Primo Sabá casado com Fortunata Sabá. Isso. Eles tiveram 7 filhos, sendo 4 homens e 3 mulheres. Por ordem de nascimento, dona Carlota Israel, tia Cotinha, tio Jacó, papai, tia Raquel, tia Dina, tio Samuel e, por último, Abraão, tio Abraão. Todos descansados. Já descansados. E aí, então, Moisés, eles estavam estabelecidos em Belém. Em Cametá, quando eu fui Cametá. Cametá. Mas teve Porque uma o época- meu avô era da estrada de ferro Belém-Bragança. E aí, quando foi, porque pelo que a gente já ouviu, Isaac e Jacó vieram para Manaus. Exatamente. Vieram para Manaus e estabeleceram uma firma de representações. Em que época, ano mais ou menos? Bom, eles vieram, Mais ou menos. papai veio para Manaus em 1922, com 15 anos de idade. Então, Tio Jacó, mais velho, devia ter 17 ou 18 anos. perfeito. Então vamos falar um pouco agora de Isaac Sabá. Quando nasceu, aonde? Isso. Ele nasceu na cidade de Cametá, em 12 de fevereiro de 1907. Em 1922, ele veio para Manaus e fez uma firma aqui com o irmão Jacó, e essa firma era uma firma de representações. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Jacó e companhia, eu acho. Acho que era Jacó, não tenho certeza. Isso é uma coisa para checar. De qualquer sorte, eles usavam as aptidões de cada um. O Jacó era uma pessoa muito erudita, tanto que ele leu a Bíblia 3 vezes na vida dele. A primeira, na juventude. E era uma pessoa que tinha uma capacidade de escrever muito boa. E o papai, ao contrário, era uma pessoa muito comunicativa, muito falante. Então o papai era o pracista e o tio Jacó era que fazia as correspondências. Qual era o ramo de atividade dessa? Naquela época eram representações, exclusivamente representações.
Aí foi então que, devido um desentendimento, foco de negócios entre ambos, não desentendimento pessoal, mas da maneira de enxergar negócio, foi então que o papai resolveu fazer a sua própria firma e se meter no ramo de exportação. Foi aí então que começou toda a trajetória dele como exportador. Essa cisão foi em que ano? Olha, eu não sei exatamente, eu sei que a firma, ela é do início dos anos 40. Seria a primeira empresa de Isaac Sabá. Exatamente. Ele fez De exportação. de exportação. Nessa época, ou talvez da convivência com o teu pai, né? Família. O que tu sabes contar para a gente sobre a comunidade judaica de Manaus e a família Sabá neste contexto? Recordo-me que haviam duas sinagogas. Uma sinagoga, a primeira, funcionava ali na rua 7 de Setembro, em frente onde hoje é uma agência do Banco da Amazônia. E a segunda, que foi fundada por uma desavença entre os nossos correligionários daquela época, fundaram uma segunda na Praça da Saudade. E a família do meu pai frequentava, como eu entendo do pai de vocês, frequentava na Praça da Saudade. E como é que era, Moshe, assim, o encontro com o outro, ou seja, fora do contexto comunidade? O que Isaac Sabá, a família Sabá, como você vê essa digamos, a adaptação, a aculturação, né? Porque na realidade, apesar de já ser segunda ou terceira geração de Isaac Sabá, ele era, digamos, imigrante ainda, né? Entre aspas. Ou isso não existia? Olha, ele sempre foi uma pessoa, embora a formação judaica fosse muito forte no coração e no pensamento dele, ele era uma pessoa muito comunicativa, como disse, e também ele era ligado ao multiculturalismo. Então ele tinha uma relação muito boa com toda a sociedade e diferentes tipos de religião e mesmo etnias. Tanto que ele era muito amigo, por exemplo, de uma família descendente de sírios, da família Tadros, e era descendente amigo muito também de outra família de origem libanesa, o Shoan, enfim, Razak. Não havia assim nenhuma, claro, também dos cristãos, não havia nenhum tipo de diferença nesse particular. As diferenças eram exclusivamente dos negócios. Todos concorriam, mas todos conviviam civilizadamente. Então agora, Moshe, vamos entrar no tema principal, né? Certo. Da nossa entrevista, que é a questão realmente da industrialização, onde Isaac Sabá é um dos pioneiros, ou o pioneiro. Como você pode contar a trajetória desde essa primeira empresa? Um visionário. E as pessoas até brincavam, os amigos, que como ele era aquariano, ele estava muito na frente do seu tempo. E ele era uma pessoa muito, era um homem de muito pensamento. Ele se concentrava durante muitas horas
pensando, imaginando, a sensação que eu tenho é que ele tinha como se fossem premonições, né, de oportunidades de negócios. Né? Bom, então ele começou inicialmente com a exportação de borracha e castanha. Acontece que veio a guerra, e na guerra ele fornecia uma quantidade muito grande para as forças aliadas de borracha, cujos carregamentos eram feitos pelos Catalina, aqui onde hoje é a praia do Educandos. Ali era como é que chama? Era onde os aviões aquatizavam. Não tinha aeroporto naquele tempo. Somente depois veio o aeroporto de Ponta Pelada. Então ele tinha usinas de lavagem de borracha e fazia essa exportação. Paralelamente a isso, ele já fazia exportações de castanha desde quando era sócio do tio Jacó. E, paralelamente a isso, ele iniciou a industrialização da madeira, tendo serrarias na cidade de Manaus, duas, Serraria Rodolfo, Serraria Ore, serraria em Itacoatiara, que era uma serraria que era de um francês chamado Émile Chenives. Bom, terminada a guerra, eu nasci exatamente na época que a guerra estava terminando. Eu nasci em abril, penso que a guerra terminou em maio de 44. E, terminada essa fase, vieram os acordos de Washington, onde o Brasil, que tinha grandes saldos comerciais, sobretudo com os Estados Unidos, eles resolveram fazer alguns investimentos no Brasil, e daí começou a Companhia Siderúrgica Nacional e a Fábrica Nacional de Motores e outras coisas. Em troca, o governo americano pediu ao governo brasileiro que criasse um monopólio de compra da borracha. Então, a atividade da borracha, o comércio da borracha, o trade da borracha, ele foi completamente nacionalizado, porque só tinha um comprador, que era uma companhia que os americanos fizeram, chamada Haber Trade Development, que depois se transformou no Banco da Borracha, e que tinha o monopsônio, ou seja, somente o banco, em nome do governo brasileiro, comprava a borracha. E por que isso? Porque quando terminou a guerra, os japoneses perderam todas as plantações de borracha que tinham no Extremo Oriente. E, como tal, a borracha nossa, ela deixou de ser competitiva, porque era nativa, extrativa, nativa, e a outra era de plantação racional, que os ingleses chamam de plantation. Bom, nesse momento, ele se desinteressou pelos negócios de borracha, porque percebeu a impossibilidade de operar o negócio com lucro, porque não tinha mais a possibilidade de comprar e vender, e sim de simplesmente fazer uma atividade lavadora de borracha, que era a prestação de serviço, que não era muito uma maneira que ele enxergava as coisas. E então ele resolveu transformar essa fábrica de borracha num segmento onde começou a produção de camisinha de Vênus, naquela época. E ele tinha um contrato muito grande com a Johnson. Mas devido às pressões que foram feitas, sobretudo pela Igreja Católica, junto ao Congresso Nacional, essa atividade de produção de protetor sexual, ela não era bem vista pela Igreja,
porque ela procrastinava, ela atrasava ou ela reduzia a capacidade de gerar filhos, né? Então aí essa atividade foi descontinuada. Mas ele, neste mesmo lugar, ele fez uma fábrica de vou tentar me lembrar como é que chamava isso, eram umas latinhas para coletar o sangue, o leite da borracha, né? E também fez uma fábrica de pregos, né? Sempre com esse espírito visionário, porque como tinha madeira, para fazer a casa precisava a madeira e o prego. Então ele fez o prego também. Bem, em 1948, ele teve uma oportunidade de conhecer uns petroleiros americanos que descobriram o petróleo na bacia amazônica, da Amazônia peruana, do lado amazônico. E esse petróleo era um petróleo cativo, era um petróleo que não tinha como ir para o Pacífico, porque a cordilheira era um empecilho enorme, e não tinha demanda para consumo no Peru. Essa empresa americana, que se chamava Texas Gulf Producing Company, ela começou a explorar esse petróleo e fez uma pequena refinaria na cidade de Quito. E não tinha o que fazer com esse petróleo. Então ela abordou o papai, e então ele decidiu que ia procurar as autoridades para começar a distribuir produtos derivados de petróleo produzidos no Peru, que eram os produtos chamados Ganso Azul. Era gasolina e querosene Ganso Azul, que era a marca da empresa peruana. E em seguida ele abordou o governo brasileiro para mostrar a importância que teria uma refinaria de petróleo na cidade de Manaus, que é uma cidade mediterrânea, que do ponto de vista da segurança nacional era importantíssimo que houvesse uma refinaria mediterrânea, porque todas as refinarias que tinham até então estavam na costa. E a experiência durante a guerra foi que os nazistas destruíam principalmente os navios petroleiros, com o objetivo de enfraquecer as forças brasileiras e americanas que atuavam em conjunto. Depois os americanos vieram, fizeram a base de Valdecante, que é por todas conhecida, fizeram a base de Natal, a base aérea, mas aqui foi vendida essa ideia, né? Porque ele era uma pessoa com uma capacidade de persuasão muito forte. Ele primeiro se convencia exatamente do que ele achava que era certo, e aí, então, a partir daí, ele partia para o convencimento de terceiras pessoas. E essa foi uma grande lição que eu tive na vida dele. Você primeiro, para convencer os outros, você tem primeiro se autoconvencer, né? Então, assim foi durante muito tempo. Bem, o fato é que o presidente Vargas autorizou, em 1952, a construção de uma refinaria de petróleo da cidade de Manaus. Isso foram um ano e pouco antes de sair a lei do monopólio que criou a Petrobras, e aí impossibilitou de qualquer forma de novas refinarias particulares. Bom, nesse momento ele identificou que, bom, então aí veio a construção da refinaria, quando alguns amigos dele entendiam até que ele estava, eu não diria que desequilibrado, mas sonhando com coisas, pessoas que sonham com coisas irreais, né? Mas de qualquer sorte ele levou o projeto para frente, teve um apoio muito forte do então embaixador Roberto Campos,
que foi para o BNDES, e naquele tempo BNDE acabava de ser fundado, e resolveu acreditar e financiar a refinaria. E a refinaria, com o seu funcionamento, se pagou. Só que, como não tinha naquele tempo muito a expressão planejamento, quando a refinaria começou a funcionar, o chamado Estado do Amazonas, incluindo a cidade de Manaus, consumia 300 barris por dia. E a refinaria produzia 5.000. Então não tinha o que fazer com o petróleo. Daí surgiu uma política de preços criada naquele tempo pelo saudoso presidente Juscelino, naquele tempo que se chamava Conselho Nacional do Petróleo, aí era a entidade, autoridade para assuntos de petróleo. Ele conseguiu que fosse o preço no Brasil unificado. Isso foi uma coisa muito importante, porque o desenvolvimento do interior do Brasil se deu com esse preço unificado. O que significava isso? Havia o consumidor de onde estavam as refinarias, que eram na costa, ele pagava um determinado plus, que permitia cobrir o frete para qualquer lugar do Brasil. Então você estava em Rio Branco, Acre, ou você estava em Poconé, do Mato Grosso, ou no Chuí, ou no Amapá, e o preço era o mesmo de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso acabou no ano de 1995, quando a legislação do petróleo foi modificada. Mas, de 56 precisamente, quando a refinaria começou a funcionar, até o ano 95, foram quase 40 anos. E durante esses quase 40 anos, foi possível que os consumidores do interior do Brasil pagassem o mesmo valor dos derivados de petróleo, o que não acontece mais hoje. Então, o primeiro carregamento, recordo-me, foi logo no fim dos anos 56, e quando a refinaria começou a funcionar em setembro de 56, precisamente no dia 5 de setembro, a data de elevação do Amazonas, categoria de província, quando o presidente Kubitschek veio a Manaus inaugurá-la, o primeiro carregamento levou derivados de petróleo para Cabedelo, na Paraíba. E a distância é a Paraíba. Bom, aí, quando tem aquele negócio que nasce primeiro o ovo ou a galinha, né? Mas quando tem a galinha, tem ovo. Aí, quando tinha a refinaria, aí tinha produto, aí começou a indústria automobilística, o presidente Kubitschek começou no ano 57, e aí, então, começou o consumo a crescer dos derivados de petróleo. Aí, ele identificou que havia uma outra oportunidade para levar o petróleo para a cidade de Belém, que se chamava transporte. Comprou um petroleiro na Finlândia, na Noruega, trouxe para Manaus, e esse petroleiro chamava-se Amazônia. E ele, todas as semanas, ia e voltava até Belém. Identificou que tinha uma oportunidade no negócio de gás e transferiu os direitos que ele tinha do negócio de gás para a família Benchimol. Por quê? A esposa do saudoso professor Samuel Benchimol era a sobrinha do coração dele, a Beri Benchimol, casada com o professor Samuel, viúva do professor Samuel Benchimol. Então, hoje, o negócio da Fogás é um negócio grande e eu entendo próspero e lucrativo. E fico feliz que assim o seja. Bom, paralelamente a isso, havia necessidade de construir depósitos, que nós chamávamos de terminais, bases para distribuir, para
a logística de distribuição. Então ele construiu uma base na cidade de São Luís e ele foi o pioneiro, vamos dizer, o descobridor do porto do Itaqui, que naquele tempo já foi identificado que era o porto que permitia o maior calado nos navios brasileiros, nos navios que traziam mercadorias. Esse porto hoje é operado pela Vale, chamado Ponta da Madeira. É onde a Vale recebe navios que transportam 300.000 toneladas de minério. Né? E o terminal que ele construiu lá era um terminal no Porto de Itaqui, que é o atual Porto de São Luís do Maranhão. Na cidade de Belém, ele não construiu nenhum terminal porque os americanos tinham deixado os depósitos de combustível e como ele era uma distribuidora autorizada, ele ficou com uma das áreas sob concessão de Belém. Construiu em Santarém, construiu em Manaus, em Rio Branco e em Porto Velho e em Itaituba. Bom, essa então foi a fase do petróleo, que houve uma ênfase muito forte no início dos anos 50, na metade dos anos 50 e nos anos 60. Só que nos anos 60, como ele era tradicionalmente exportador de matérias-primas, ele vendia juta, ele tinha prensas de juta nas cidades de Manaus, Itacoatiara, ele vendia juta em bruto, juta enfardada. Ele resolveu, então, não mais fornecer fibra, e sim fornecer produto acabado. E fundou uma indústria de juta em 1963, aqui em Manaus, onde originalmente tinha sido as usinas de borracha. Ele fundou e essa empresa se chamou Fitejuta. Também no início dos anos 60, ele resolveu processar, elaborar mais o recurso natural existente, que eram as madeiras em tora. Então, independentemente das serrarias, ele criou aqui no Amazonas uma fábrica que foi a pioneira na industrialização de laminados e compensados de madeira na Amazônia. Posso dizer que durante algum tempo, em 1966, ele resolveu também comprar uma fábrica de juta na cidade de Taubaté, 130 quilômetros de São Paulo. Então, chegou um determinado momento que entre todas as pessoas dos diferentes atividades, seja no ramo de petróleo, seja no ramo de matérias-primas regionais, seja no ramo de apoio às indústrias que utilizavam matérias-primas regionais, e chegou a ter 5.000 empregados. E se tornou o maior empregador daqui. Mas a visão dele era muito... houve um problema, até eu entrar, houve um problema muito grande de gestão, porque a questão não era você criar tantos negócios, mas, simultaneamente, gerir esses negócios e continuar criando, e continuar imaginando, como era do feitio dele. Então, houveram algumas dificuldades e, então, foi repensado o esquema de trabalho. Entendeu? E hoje, o que existe é fruto do que ele deixou modificado. Mas os processos de mão de obra intensiva foram substancialmente reduzidos. Em 1971, a refinaria foi nacionalizada pelo monopólio estatal do petróleo, pela Petrobras.
e então houve uma agressão muito forte, não só dela, como dos concorrentes estrangeiros, e então ele resolveu se juntar, unir recursos e esforços com uma multinacional que se chama Shell, do qual nós somos sócios há 41 anos. Essa sociedade perdura porque a Shell entendeu que ela, para vir para a Amazônia, ela precisava de um parceiro que conhecesse a Amazônia. E o papai sempre mencionava Tavares Bastos, que dizia que a Amazônia foi muitas vezes invadida, jamais conquistada. E então, desde esse tempo, nós temos essa sociedade, que é a única sociedade que a Shell tem no mundo, no segmento de distribuição de petróleo. Aliás, não é mais a única, porque a partir do ano passado, ela fez uma sociedade com a Cosan, em São Paulo, que é o maior produtor de açúcar e álcool do Brasil, e ela teve a visão de enxergar os derivados, os combustíveis não poluentes. Mas aí vou fazer uns pequenos recortes Sim. para fazer umas questões um pouco mais específicas. E aí vocês usam como acharem, né? Cota. Não, você está sendo maravilhoso, porque você tem, né, tem conhecimento. Mas tem algumas coisas que a gente quer ver, quer levantar, para ver aonde vai dar, a nível de análise, né? Tem, pelo menos ali no arquivo que você trouxe, duas revistas que se referem a Isaac Ben Salvador como o rei da Amazônia. Né? Mal são agostadas as diferenças. Eu, quando estava lendo, me preparando para vir aqui falar contigo e com os outros, li um pouco sobre Mauá, né? Me ocorreu uma correlação entre Mauá e Isaac Ben Salvador, né? Você concorda? Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Absoluto. Ele foi o Mauá do século XX, amazônico. Tanto no início, no meio e também na forma E também como no acabou. fim. Fala sobre isso. Da forma como acabou, principalmente. Que a correlação maior que eu faço também é em como o que aconteceu no final com o Mauá, né? Como o Estado, né? E o novo capitalismo entendeu o Mauá, e como esse Estado dos anos 60 entendeu a questão do privado. Isso. Ok? Perfeito. Tenho alguma contribuição para dar aí. Veja, essa expressão, o rei do Amazonas, foi uma expressão que foi cunhada a ele por um jornalista chamado Raymond Cartier. Nos anos 60, a França produzia, como continua a editar até hoje, uma revista chamada Paris Match. E esse homem, Raymond Cartier, veio a Manaus e resolveu, fez uma entrevista com o papai, ficou aqui 2 dias e resolveu denominá-lo do rei da Amazônia, né? Porque ele identificou exatamente essa visão que ele tinha de realização. A outra revista importante que saiu a respeito dele, que publicou a respeito dele, foi a Time Magazine, dos Estados Unidos. Na época, ele fazia, é uma coisa que imperdoavelmente eu omiti, mas já nos anos 60, e nesse espírito inovador e pioneiro, ele resolveu plantar cana no Amazonas. Tá? E isso, então, causou, porque naquela época não havia as questões ambientalistas. Então, não era problema derrubar a floresta, mas era um grande problema você ter terras baratas, como nós temos no Amazonas,
ainda temos, ter uma produtividade de cana maior do que as obtidas na região lá de Canavieira, de Ribeirão Preto, em São Paulo, muito maior do que a do Nordeste. Ele então fundou uma companhia chamada Ciazônia, Companhia Industrial e Agrícola da Amazônia, e comprou umas áreas de terras entre a cidade de Manaus e Itacoatiara e começou a plantar cana. Só que naquele tempo, devido ao Estado brasileiro ser um Estado outorgador, era preciso que o Instituto do Açúcar e do Álcool, chamado IAA, permitisse que se produzisse cana de açúcar, açúcar e álcool, naquele tempo era mais açúcar, no Amazonas. Bom, resultado foi uma epopeia, foram muitos anos perdidos, e a partir de um determinado momento, ele se desinteressou pelo assunto. Ele, como é que eu diria, eu não digo que ele ficou magoado, mas eu digo que ele perdeu o interesse, ficou apático, não quis mais tratar do assunto, porque ele tinha essas atitudes. Ele chegava num determinado momento que ele não tinha mágoa, não tinha raiva, mas ele perdia o interesse. Estão falando da questão do álcool, né? Do álcool e do açúcar. E na questão da refinaria, e isso eu fui testemunha, né? Fui testemunha ocular, eu acompanhei essas investigações, essas reuniões todas. Ele foi chamado, em 1970, pelo então presidente Ernesto Geisel, que era presidente da Petrobras. E o presidente expôs o seguinte: olha, a permissão que você tem para produzir derivados de petróleo é de 5.000 barris por dia. O Conselho Nacional de Petróleo já autorizou, em caráter excepcional, que você produza mais 2.000 barris, mas não são da antiga Copan. O nome da companhia era Copan, Companhia de Petróleo da Amazônia. Não são. Esse excedente você está produzindo para o monopólio, que só pode produzir o monopólio, não pode produzir a lei brasileira. E ele disse assim: olha, a Amazônia precisa crescer. A Amazônia não pode mais ficar nós produzindo derivados de petróleo, óleo diesel, por exemplo, em Cubatão, ou em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e mandando para o interior da Rondônia, onde a nova fronteira agrícola surge. Não é possível isso. E aí, então, só tem um jeito, nacionalizar a refinaria. E ele fez uma pergunta para o papai, que que pegou de surpresa. Ele disse o seguinte: o senhor é um patriota, tanto quanto eu, e um patriota renomado, conhecido. O senhor não mandaria um filho para a guerra? Então, da forma como foi colocada, não tinha alternativa senão aquecer. De uma forma muito elegante, de uma forma muito... porém, perdeu a hegemonia da produção, porque a hegemonia da produção era da Copan. E na época, a Copan era uma companhia tão valiosa que quando foi feita a transação e os valores, se identificou que as ações da Copan valiam mais do que as da Petrobras. Enfim, esse é um pouco de história que precisa ser contada. E aí, então, a Petrobras assumiu isso. Ele tinha absoluta consciência de que havia uma chance muito grande de encontrar petróleo na Amazônia. E ele, ainda vivo, viu a descoberta dos campos de Urucu. Porque quando ele fez essa refinaria aqui,
ele imaginava que o petróleo também seria mediterrâneo, como é até hoje. Hoje o grande abastecedor da refinaria de Manaus, que numa homenagem que o Congresso brasileiro fez, o Congresso Nacional fez a ele, ela passou a se chamar Refinaria Isaac Sabá. Então, essa refinaria mediterrânea em Manaus, ela processa o óleo, toda a produção do urucu. Então, aquilo que foi, digamos, uma premonição, que eu chamo de premonição, não sei se é essa a palavra até, mas uma capacidade visionária, uma capacidade de antecipação a fatos que pudessem acontecer, que não estavam bem na ponta do nariz, mas um pouco adiante, né? E ele conseguia enxergar isso. Então o Estado brasileiro fez com ele, mutatis mutandis, o que fez com o Mauá. Não há muita diferença. Moisés, quando começam as indústrias do samba, lá no início, o pioneirismo está nas atividades de Isaac Sabá, ou está no fato de que ele parte, né, em termos de economia, né, de 1.0, a nível de economia do Amazonas? Em algumas atividades ele foi pioneiro. Ele foi pioneiro na fabricação de protetor, como é que chama? De camisinha. Né? Ele foi pioneiro nisso. Ele foi pioneiro na fabricação de pregos, na refinaria, na refinação e distribuição de petróleo, na indústria de compensados, no transporte em navios petroleiros na bacia amazônica. Em outras ele não foi. Por exemplo, no segmento de juta, já quando ele começou as prensas de juta, já existiam prensas. Na industrialização da juta, quando ele começou a fiter juta, já tinha Brasil Juta. Nas serrarias, as serrarias tem 150, 200 anos. Então, em alguns era, em outros não. Mas existe um dado matemático, né, de que, em dado momento, as indústrias samba representam um percentual muito significativo do PIB do Amazonas. É verdade. Você pode falar sobre isso? Eu não tenho essa estatística, digamos... O número é 25%. Comprovada, mas era expressivo, era substancial. É muito expressivo, Moisés, alguém deter 25%, por mais que seja, vamos dizer assim, se você pegar o Estado Nacional, a economia nacional do período como um todo e o que significava o peso do Amazonas, não era tão forte, essa é a verdade. Né? A referência está no relativismo, ou seja, no que representa dentro do universo em geral. 25% do PIB é muita coisa. Era muita coisa. E por conta disso, ele sofreu muitas perseguições de natureza política, até mesmo de natureza racial. Podemos desenvolver isso aí? Podemos sim. O governador da época do Amazonas, chamado Plínio Coelho, fez campanhas antissemitas. Em que anos nós estamos? Estou no ano de entre 1958, entre 50, ele assumiu o governo em 54, saiu em 58, eu diria que entre 59 e 62. Quando teu pai estava começando, né? Não, papai já, 59... Não, a questão do petróleo. Era. E aí, inclusive, campanhas antissemitas. A questão era o antissemitismo ou a questão era econômica? As duas. E um receio muito grande que ele viesse, porque era, digamos, de um determinado grupo político, que eu chamaria de conservador, ou liberal-democrata, que ele viesse a ser governador do Amazonas.
coisa que nunca passou na cabeça dele, embora ele tivesse sido várias vezes convidado. E isso causava, digamos, uma inveja, né? E era visto como um potencial inimigo político, embora ele não tivesse sido nunca politiqueiro partidário, nunca. Mas estava sempre lá, vamos dizer, o perigo latente. Essa questão da chama de racial, né? É ética, na verdade. O maior autor até o momento de estudos sobre a presença judaica na Amazônia e também um dos maiores autores sobre trabalhos da formação econômica na Amazônia, o Samuel Benchimol, não faz em obras de grande preponderância, tanto da economia como da obra maior dele sobre Deus, referência a esse período aí, né? Em Hérito Amazônia, o professor Samuel faz algumas referências de que sim existiu, no século, em termos gerais, no século antes de Cristo. Vou dizer o seguinte: em duas entrevistas para esse trabalho, a questão do preconceito aparece. Tá? Na entrevista com Saul Benchimol, aparece no momento da Segunda Guerra Mundial, dentro do contexto da questão do integralismo. Tá? Esse já é um outro período. Né? Nós estamos fora do período Wagner, nós estamos fora da questão do integralismo ligado do preconceito aparece. Tá? Na entrevista com Saul Benchimol, aparece no momento da Segunda Guerra Mundial, dentro do contexto da questão do integralismo. Tá? Esse já é um outro período. Né? Nós estamos fora do período Wagner, nós estamos fora da questão do integralismo ligado à questão ideológica e também ligado à questão de política de para onde o Brasil ia guinar ou não, que é o dessa época. Aqui nos anos 50, é o que essa questão? Fim dos anos 50, que conotação é isso? Eu vou dizer, a história política do Amazonas, ela tem um legado de um coronelismo muito forte. Então, o Plínio Coelho, quando assumiu o governo do Amazonas, em 1954, ele, na sede do partido, que funcionava ali na praça, ao lado do Teatro Amazonas, ele dizia o seguinte: fora do PTB não há salvação. Tem que ser do PTB. Bom, e ele governou o Amazonas no período 54, 58. Ele fez governador do Amazonas o sucessor dele, Gilberto Mestrinho, entre 58 e 62. Ele se reelegeu o governador do Amazonas, ele, Plínio, e foi convidado a sair do governo. E eu estava nessa tarde memorável na Praça General Osório, quando ele, governador do Amazonas, agora cantando, levantando loas à Revolução, a grande Revolução Brasileira, veio o coronel José Alípio de Carvalho, que na época era o comandante do 27º Batalhão de Caçadores, e no meio da praça pública convidou, num evento grande, que era o Festival Folclórico, convidou Sua Excelência, o então governador do Amazonas, para acompanhá-lo. E esse acompanhar era a renúncia do Estado do Amazonas. Infelizmente desse, nós ficamos livres naquele tempo. Só que não ficamos livres do PTB, porque quando houve os governos da Revolução, no dia que
foi aberto o processo político, o Mestrinho voltou para o governo com a mesma coisa. Fora do PTB não tem salvação. E eu vou governar o Estado por 20 anos. E governou. Então você teve o Mestrinho, depois teve o Amazonino, depois teve o Mestrinho, depois teve o Amazonino, e nós continuamos nisso. Depois teve o Eduardo Braga, o Eduardo Braga, agora o Omar. Quer dizer, então, o que eu quero dizer é o seguinte: o poder político no Amazonas, nos últimos 50 anos que eu acompanho a história, ou um pouco mais que 50 anos, 55 anos, ele sempre esteve na mão do mesmo grupo político, salvo no período da Revolução, que nós tivemos como governadores o Danilo Ariosa, o Enoque Reis, o João Walter e o governador Lindoso. Mas fora esses, que eram chamados eleição indireta no poder da Revolução, o poder, e continua. Hoje o que nós temos no Amazonas é o PTB com outro nome. Continuidade. É a mesma coisa. Mas aí tem uma outra temática. Isso é a minha visão, pessoal. Isso não tem nada com o papai, isso. Sou eu que estou analisando. Esse período aí, né, da economia, né, a gente está aqui com uma questão teórica nesse trabalho. Esse período da economia, indústria e comércio, em termos, né, de atividade econômica, se confundem, né, ao ponto de a entidade representativa de classe das indústrias desse período não ser uma federação das indústrias como é hoje, e sim a associação comercial, não é verdade? Entrevistando Jair Schmoll, né, que é de uma geração mais jovem, né, como você, de empresários do Estado, ele fez uma colocação em relação a essa questão da diferenciação comércio e indústria, falando da industrialização, como não a entendendo da forma tradicional, ou seja, né, a forma da transformação somente da matéria né, bruta e manufatura, e sim uma concepção do industrial como muito mais ampla, né, serviço ou coisa do gênero. Hoje, o empresário Moisés Sabá, descendente de Isaac Sabá, né, qual é a visão que você tem da economia do Estado do Amazonas? Em que contexto está o Grupo Sabá hoje, mais na atualidade? Veja, até 1967, a industrialização do Amazonas se fez por esses processos dos quais o papai participou intensivamente. De 1967, quando foi criada, não foi criada, ela já existia, foi modificado o decreto-lei que criou a Zona Franca de Manaus, até hoje, o processo de industrialização do Amazonas se limitou a ser indústrias de alta taxa tributária, seja no II, no Imposto de Importação, seja no IPI. Então, hoje, nós, no Amazonas, vivemos principalmente com multinacionais de origem hoje asiática, elas dominam, e eles o que fazem? Eles fazem uma indústria de montagem. Hoje se monta, hoje Manaus é o principal polo montador de eletroeletrônico do Brasil. Manaus é o principal polo montador de motocicletas do Brasil. E tem outros polos de plástico, de embalagens, etc. Então, a figura daquela industrialização no sentido de transformar matérias-primas regionais em
produtos terminados, ela acaba, ela desaparece, não é que acaba, ela começa a perder força e posição de comando a partir do ano 74. Então, de 74 para cá, o que se viu aqui, em matéria de industrialização, que utiliza matérias-primas regionais, é muito pequeno. Por quê? Porque, à medida que o governo se tornou cada vez mais intervencionista, não é? Então, por exemplo, o nosso homem do interior, ele não pode derrubar uma árvore, ele vai preso. Ele não pode matar um bicho de casco para comer, ele vai preso, é contra a lei. Ele não pode pescar que não seja na época própria. Então, o que é que o professor Benchimol, no livro dele, num discurso que ele fez, brilhante, no Teatro Amazônia, ele falava na planetarização da Amazônia. Ou seja, a Amazônia vai ser um bosque para passear e tal, né? Ele teve essa visão, né? Que de uma certa forma está sendo. Então, o que se tolera aqui é indústria de alta taxa de alta tecnologia, só que essa tecnologia não é transferida para cá, ela é simplesmente processada aqui, ela é produzida em outros centros e aqui processada. Bom, eu preciso falar agora, isso é a minha visão. Então, eu acho que hoje aquela figura do industrial, o papai nunca foi lojista, nunca foi varejista. Ele era comerciante, exportador, atacadista e era industrial. Então, ele nunca foi do comércio no sentido de ser comércio de loja, né? Ele era de comércio de grandes quantidades, atacadista. Agora, qual foi a nossa posição? Quando todas essas situações aconteceram, o que é que nós nos vimos obrigados? Bom, com relação, agora eu estou falando muito em particular, vamos dizer, dos negócios deixados por Isaac Benayoun Sabah. Nós tínhamos essa indústria madeireira que tivemos a felicidade, se eu posso dizer essa expressão, enquanto o papai ainda estava ativo, de vendê-la para um grupo chinês. Porque logo em seguida vieram, ele já tinha percebido essa mudança no comportamento das autoridades, no sentido de utilização de recursos naturais. Então, a lei brasileira de manutenção de recursos naturais não tem lugar nenhum do mundo, de preservação, de áreas de proteção, não tem. É a lei mais dura que tem no mundo. Então, essa indústria que chegou a ter aqui em Manaus meia dúzia de fábricas, e em Taquatiara, o polo madeireiro empregava 4.000 pessoas. Essa indústria toda foi fechada logo depois que nós conseguimos, nós fomos vender para os chineses. E outros também venderam. Alguns compraram fábricas, uma aqui em Manaus e outros em Taquatiara, e não chegaram sequer a funcionar lá. Porque as leis não permitem que essa atividade mais funcione. Ok, não cabe discutir diretriz de política governamental. O governo acha que é assim, é assim. Bom, no nosso caso, o que foi que nós fizemos? Nós nos adaptamos à nova realidade. Tá? Qual era a nova realidade? A nova realidade era a seguinte: as nossas indústrias da época eram indústrias de mão de obra intensiva, não podiam competir com as indústrias do distrito industrial, porque o distrito industrial começou não trabalhando aos sábados, dava como dá até hoje transporte, alimentação, serviços, saúde, etc.
Então, aquele tipo de indústria não mais cabia neste meio ambiente. Então, o que é que nós fizemos? Nós fomos saindo desses negócios e ficando com as propriedades. As propriedades. E, no caso da juta, o governo brasileiro resolveu autorizar a importação de sacos de juta. E a indústria de juta é uma indústria muito gravosa, porque ela só existe se tiver subsídio. Tem que ter um subsídio do governo muito grande, porque senão ela não existe. Ela não consegue competir com plástico, com os graneleiros, com papel, não consegue. Então, nós quando percebemos isso, nós conseguimos também vender as máquinas, os equipamentos, para diferentes países do mundo, e ficamos com as propriedades. Entendeu? Bom, no segmento de petróleo, nós fomos forçados a sair da empresa de refinaria, fomos obrigados a sair também da atividade que foi nacionalizada de transporte derivado de petróleo, entre Manaus e Belém. Embora não fosse monopólio, foi nacionalizada, porque nós estamos falando agora da época mais dura da ditadura militar, quando estava o AI-5 a todo vapor. E eu esqueci de omiti por esquecimento, uma atividade que o papai também chegou a ser pioneiro na escala, não na atividade, que foi a construção naval. Ele construiu o primeiro grande estaleiro, que se chamava Estanave, Estaleiros da Amazônia. Esse também, por razões estratégicas e de segurança nacional, entre aspas, também foi nacionalizado. E, então, o que é que ele, que era uma pessoa ele tinha uma sensibilidade muito grande para o meio ambiente e as coisas que iam acontecer, né? Então, por exemplo, voltando a falar deste Plínio Coelho, deste governador, houve um determinado momento que ele mandou invadir e quebrar a casa do papai. Né? Pouco antes da Revolução. Então tinha um tipo chamado Saco de Níquel, que era um líder sindical. E ele então, reunido lá embaixo, no porto de Manaus, no sindicato do porto, eles subiram a avenida para arrebentar a casa que tinha aqui, neste lugar que nós estamos. Bem, mas como esse Saco de Níquel tinha uma grande admiração pelo papai, tem razão, desconheço, ele quando chegou ali na altura da rua 24 de Maio, ele disse, não, nós vamos agora quebrar o jornal A Crítica, porque o jornal A Crítica que é inimigo do Plínio. Então vamos virar para cá, vamos lá para cá, olha, quem quiser vai para lá e outros vêm para cá. E como a turba multa, ela é inconsequente e sem liderança, ela vai para um lado e para o outro, ela está lá para... E aí ele desviou para lá, e foi para lá. E houve tiro na época, houve tiro. Então nós estamos falando de um período, vamos dizer, onde o Jango estava no poder, pouco antes da Revolução, e este Plínio era um dos governadores do grupo político do Jango. A refinaria de Manaus chegou a ser desapropriada por um decreto do Jango. Só que não foi cumprido o decreto, porque houve a Revolução, e com a Revolução disseram, não é nossa finalidade tomar conta de refinaria, fica tomando conta aí. Só que o nacionalismo militar veio um pouco mais na frente. Aí você juntou o econômico com o ideológico. Exatamente.
Agora, eu quero colocar para ti o seguinte, esse processo de antissemitismo, ele não era um processo que eu dissesse assim, que tivesse uma origem assim mais profunda. Ele foi usado como politiqueiro para a Revolução, para o processo eleitoral. Entendeu? Então, o judeu do olho azul, me lembro bem que este Plínio escreveu um artigo que era o seguinte, ele tinha um jornal chamado Trabalhista. E eu me lembro, desculpe, eu me recordo do artigo que ele escreveu no jornal Trabalhista, que dizia, cuidado, a Bíblia diz, cuidado com o judeu louro de olhos azuis, porque meu pai tinha olho azul. Ele disse, eu nunca li isso na Bíblia, mas ele disse, mas ok. Então, era assim que ele tratava os leitores dele. Tanto que quando o governador Arthur Reis assumiu, foi outro grande amazonólogo, professor emérito, escritor, assumiu. Uma das coisas que ele fez foi mandar fechar o jornal Trabalhista, por esse tipo de coisas que ele fazia. Não só contra essa agressão de raça, mas também, ele sempre dizia, lá nas campanhas políticas, que nós temos que derrubar, tirar o judeu do Amazonas, não sei o quê, o comércio está todo na mão do judeu. Isso eu li várias vezes. Jornal Trabalhista. Espero que não tenha mais nenhum guardado na biblioteca. Não, a gente precisa achar isso. Então você vai lá na biblioteca pública, tem a coleção dos jornais, Jornal Trabalhista, 1958 e 1962. Mais precisamente 61, por aí. Mais alguma informação importante, Moisés? Não, eu estou à disposição de vocês. Mais alguma pergunta? Eu falei demais, né? Não, Mas é a oportunidade É de... isso mesmo. Tem coisas, Correto. tem coisas que você... meu pai dizia, você tem que aprender a engolir sapo sem calado. Mas na hora de vomitar, vomite. A hora é Põe tudo para fora. É oportunidade. Com a minha mãe, que se chamava Irene Gonçalves Sabata, que é nascida na cidade de Parintins, no interior do Amazonas. E dessa família nasceram 5 filhos. Eu, Moisés, Alberto, Mário e Esther. A Esther nasceu em 1950. Depois, no ano 62, a minha mãe engravidou novamente. E aí teve uma criança que nasceu com uma série de problemas e que não chegou a completar 1 ano, se chamava Débora e descansou. O papai, ele sempre foi dedicado basicamente a 3 coisas: a família, a religião e ao trabalho. Eu não sei se a ordem era essa, porque ele viajava no pensamento muito mais tempo do que ele participava de coisas da família. Entendeu? Então eu me recordo de um episódio que eu não consigo esquecer esse episódio. Ele tinha hábitos muito saudáveis. Por exemplo, ele acordava, ia fazer ginástica, uma ginástica muito leve, né? E depois ele tomava banho, botava um terno, geralmente roupa branca,
de terno de linho HJ, de primeira qualidade, e descia a Avenida Eduardo Ribeiro, dirigindo o carro dele, até a porta do escritório. Na porta do escritório, estacionava, subia a escada, ali na rua Guilherme Moreira, 235, exatamente na esquina com a rua Quintino Bocaiúva, e ficava até 1h da tarde, 1h, 1h30. Ele era um tabagista inveterado, fumava muito. E então, ele dava essa hora, ele vinha para casa, se deitava na rede, ficava se embalando e ouvindo música. E todas as vezes que a minha mãe se apressava, olha, os meninos têm aula, tem que almoçar, a empregada tem que sair, não sei o quê. Você pode ficar aí e tal. Então, ele almoçava, depois do almoço ele caminhava. Caminhava dentro de casa. Caminhava 1 quilômetro. O corredor era grande. Essa largura toda aqui, são 30 metros, ele andava para um lado e para o outro. 30 vezes, 40 vezes. Quando acabava, ele deitava na rede e eu ouvia música. Quando dava 3h30, 4 horas, ele saía, ia para o escritório. Voltava às 7, 8 horas da noite. Não tinha televisão. Né? Não tinha televisão. E aí ele saía, depois do jantar, ele saía para esse clube aqui do lado. Sempre foi o clube da preferência dele. Né? Ideal Clube. E aí sentava na porta do clube e aí começava a ouvir pessoas. Né? Pessoas que assim não tinham nada a dizer, conversava muito com uma pessoa que se chamava Chico do Cafezinho. Era o funcionário que trazia o café, aí ele perguntava, escuta, como é que está a tua mulher, teu filho, não sei o quê. E eu às vezes ficava, papai, o senhor conversando, o que é que o senhor extrai dessa conversa? Ele dizia, eu extraio a importância de você ouvir o ser humano. O que é que ele tem para lhe dizer? Muitas vezes ele tem muitas mensagens para lhe dizer. Outras vezes ele não tem nada. Quando ele não tem nada, ele está falando, eu estou longe. Que era onde ele costumava estar, longe. Assim, o pensamento longe. Você está aqui, ele estava falando contigo, ele estava nem aí. Então, ele era assim. A mamãe foi sempre a pessoa que tomou conta da casa e que educou os filhos. Né? Assim, no sentido de do dia a dia, né? Porque naquele tempo o papel da mulher, como foi da mãe de você, era de dona de casa, era de educar filho. Tem 2 episódios que eu me recordo. Um na minha infância, minha tia Perla, irmã da minha mãe, morava conosco. E ela era uma pessoa muito educadora, muito dura. Né? E um dia ele chegou em casa, tipo meio-dia ou meia hora, e eu estava sentado no chão, ele olhou e disse, o que estás fazendo? Eu digo, eu estou aqui amarrado nessa cadeira. Ela me amarrou com uma linha de costura. Eu estou de castigo. De castigo? Tia Perla me botou de castigo. Você é besta, arrancou a linha, você não vai ficar de castigo, eu não lhe ponho de castigo. Mas essa vez é de negócio e a rapidez do negócio. Um domingo à noite, nós tínhamos uma prensa de juta aqui na rua Ramos Ferreira, lá embaixo. Numa madrugada de um domingo, eu sou acordado que a prensa estava pegando fogo. Incendiou. É um negócio que acontece muito nesse setor de juta. E nós tínhamos um embarque de juta, aí onde ele foi pioneiro novamente, não na prensagem de juta, mas na exportação de juta, porque a juta não era exportada. Ele exportou para a Inglaterra, ele exportou para a Alemanha, ele exportou para a Argentina, enquanto que a juta era produzida só para o mercado interno, ele fez essa exportação. Aí fui acordado e tal, a prensa incendiou, pegou fogo e tal. Bom, de manhã, já estava tudo terminado lá, aí eu vim para casa, né?
A mamãe, o que foi que houve? Não, mamãe, aconteceu um negócio assim, mas não vai dizer pro teu pai, porque vai atrapalhar. E eu cheguei de manhã conversando aí, rodeando e tal, e ele já conhecia, né? Qual é o problema? Vocês estão aqui, como diz o caboclo, me arrodeando, né? Aqui, vocês querem alguma coisa aqui. Bom, eu disse, papai, o que acontece é o seguinte, houve um problema lá na prensa e tal, né? Nós temos um contrato grande para embarcar para a Alemanha, de fibra de juta, prensada, e houve um problema lá. Qual foi o problema? Não, incendiou. Está no seguro? Tá. Tá bom. Dinheiro não se perde. Agora nós temos que ganhar dinheiro. Mas como? Como? Se a juta incendiou. Não, tu vais agora comprar juta. Vais para o interior para comprar juta. Nós vamos receber aquele do seguro, vamos comprar outra e embarcar outra. E eu fiz isso. Comprei juta em Itacoatiara, em Parintins, e comprei juta, inclusive, lá em Óbidos, do pai do Fortunato Chocrô, do Abrão Chocrô. O que eu quero só dizer com isso é a rapidez quer dizer, você transformar uma tragédia, né, como é no ideograma chinês, né, você tem problema, aí tem dificuldade e solução. Né? Você tem um problema, tem uma dificuldade, mas tem uma solução. Não tem problema que não tenha solução. Não é? Só não tem solução para a morte. O resto tem solução para tudo. Falei muito. Outra coisa, o papai brincava comigo, filho, você errou de profissão. Você não é empresário. O que eu sou, papai? Você devia ser diplomata de país subdesenvolvido ou vigário de paróquia de cidade do interior. Vá para o interior para ser vigário. Por que, pois? Eu sei lá, porque ele dizia que eu falava muito. Eu falava demais. Vigário de Eu paróquia. ia dizer o mesmo de mim, se eu fosse ele, o pior. Mas de brincadeira isso, né, claro. Com certeza. Agora, na verdade, o grande legado que o papai deixou para nós, bom, primeiro foi o nome dele, né? Que nós procuramos mantê-lo inarranhável. Né? Depois, os conselhos que a gente aprendia todos os dias na convivência com ele. Eu me lembro quando eu fui embarcar para a China para vender o negócio da madeira, fui na casa dele, era um domingo, conversamos muito, tá? Bom, papai, agora já vou por causa do avião, então tá bom. Aí quando ele estava deitado na rede, quando eu saí ali na porta, ele disse, ei, Moisés, voltei, oi, agarra o chinês. Agarra o chinês. Ele já deu o recado. Faz o negócio. Agarra o chinês. Só isso. Uma palavrinha, ele disse tudo. Aí eu estava assim meio em dúvida. Por quê? Porque já foi a época que começaram as perseguições, os processos, negócio de prender, Polícia Federal. Aí, entendeu? Ficou muito desconfortável. Quando eu fui fazer essa viagem, que agora eu tenho um amigo de escola, de Israel, chama-se Joel Mordes, que é um rapaz de Curitiba, ele é o economista chefe do Banco Itaú. E a gente é amigo do Ramadá. Estou indo mandar o Joel. Ele tem que tu vai fazer lá, cara. Aquelas minhas paixões de lá. Mas eu estou indo fazer um trabalho sobre os pioneiros na industrialização do Amazonas. Ele falou, que industrialização? Né? Ele se referia, né, a isso que você está colocando, que não existe ainda a indústria do Amazonas até hoje. Existiu esse momento do pioneirismo do Sabá, né, e de alguns outros, mas até hoje não existe uma indústria. Não. Evidentemente, amazonense. Hoje é fábrica de montagem. Né? Né?
E talvez continue sendo assim, ninguém sabe. Quando a gente planejou o projeto, a gente foi muito engessado no pensar, e a sua queria se deter eminentemente nesse primeiro momento aí, pós-debate da borracha e tal, e percebeu que muita gente sentiu necessidade, né, vocês saíram de forma natural, mas eu também desconsiderei, e já me sentiu muita, já me mostrou muita necessidade preciso agregar alguma coisa sobre o momento atual. E a gente percebe, o que eu pude concluir até agora, dessa necessidade, né, de dois grandes empresários, de que parece, né, que esse pioneirismo, né, e essa preponderância, em outro momento cronológico, ela ainda tem peso, né? Você acha isso? Ah, sim, sem dúvida. O elemento judaico ainda é preponderante? Muito importante. Muito importante. Em alguns segmentos, por exemplo, no segmento de varejista, eu diria que hoje, não conheço números, porque é uma empresa limitada, mas eu diria que a empresa Bemol, Benchimol Irmão, é o maior varejista do Amazonas. É o maior e excesso do Estado. É o maior varejista nesse segmento. Em alguns outros segmentos não tem essa representatividade, como, por exemplo, teve já o Casas do Óleo, foi também muito importante, como supermercadista, hoje não é mais, teve razão. Não, também falar que não existe uma indústria também é forte, né, nesse sentido. Na verdade, há uma diversificação, né, de duas coisas preponderantes. Né? Quando você pensa no teu grupo étnico, né, no judeu, como está pensando nele agora, né? Que coisas mais importantes você vê como características específicas desse legado? Bem, o mais importante, eu penso, é a gente continuar mantendo a tradição e a herança. Né? E isso é o mais importante. Quando tiver essa consciência de manter a tradição e a herança, nós vamos continuar exigindo. Mas fora da característica, o chinês, o oriental, ele tem lá uma característica específica. O português tem uma. Qual é a característica? Quais são as duas ou três características que você entende que são relevantes do judeu? Bom, primeiro eu penso a herança, a ética. Eu vejo a ética como uma coisa muito forte no judaísmo. E, eu diria, a capacidade de identificar e oportunizar as alternativas de ganhar dinheiro que surgem. O filho. O filho. Então, nesse sentido, você acha que o Bernardo Sabá não era judeu ou era judeu? Muito. Talvez que não seja só eu. Então, a questão do antissemitismo. Talvez eu não sei. A questão do antissemitismo, por essa via aí, né? Pela via econômica, ela é um problema judeu, eminentemente. Ou seja, porque quando dizem para a gente que na questão econômica a gente é muito, né, muito a gente mesmo, para ser bem brando,